começando mais um Soulcast, podcast da Soul Produções. E o episódio de hoje será sobre o tema... Como a minha autoimagem influencia na produção de conteúdo. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, se você se interessa, ou talvez você nem sabe o que isso quer dizer, você precisa ficar nesse episódio, porque eu tenho certeza que você vai ser transformado de dentro para fora e isso afetará tudo aquilo que você produz. Fica com a gente, né, Gui? Bora! Seja muito bem-vindo a mais um Soulcast. Eu sou Letícia Soares e aqui comigo ele, Guilherme Soares. Lembrando que esse podcast, né, um oferecimento da Soul Produções, um estúdio de produção audiovisual aqui em Porto Alegre. Nós gravamos podcast, curso online, gestão de tráfego e tudo mais que precisar. Você precisa fazer a sua live, se você quiser gravar vídeos para o seu negócio ou para divulgar o seu conteúdo, então é aqui na Soul, nós estamos na General Neto 303, aqui você é muito bem-vindo, chega aqui tomar um café, nos siga lá no Instagram, @soulproduções, e aí lá a gente conversa, você já nos conhece, pra gente será um prazer realmente te receber aqui. E hoje o episódio está gostoso demais, né, Gui? Muito, muito bom. Já pega papel e caneta e fica ligadinho com a gente. A gente vai falar hoje sobre autoimagem. E será que autoimagem, autoconhecimento, será que isso tem a ver com marketing digital, produção de conteúdo? Quem vai nos responder isso e muitas coisinhas mais é ela, Ione Camelo, nossa amiga, já quase sócia aqui da Soul Produções. Ela é psicanalista, mentora em desenvolvimento pessoal, com mais de 2.000 mulheres atendidas pelo método A Travessia de Si Mesmo. Seja muito bem-vinda aqui no Soulcast, Ione. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui nesse espaço de amigos, acolhedor. Tô me sentindo confortável, faz muito tempo que eu não gravo, gente. Olha e só. É um desafio sempre, gravar sempre é um desafio, sempre dá um verdade. frio na barriga, pode ser o story, pode ser o... Story até mais tranquilo, mas qualquer outra gravação mais séria já fica pendurada, assim. É verdade. Mas aqui tô bem confortável, não só porque vocês são meus amigos, porque igual vocês estão me vendo por aí, pelo mundo. Muito obrigada pela acolhida, maravilhoso estar aqui com vocês na Soul. A gente agradece você ter aceitado o nosso convite, né? E a gente está muito feliz de poder tratar esse tema, que para a gente é um tema que, no nosso dia a dia, a gente tem percebido quanto faz diferença a pessoa ter uma autoimagem correta, ter autoconhecimento, saber as suas limitações, as suas fortalezas, e a gente vai entrar um pouquinho nesses temas, acredito que vai ajudar muito quem está nos acompanhando, mas antes eu gostaria que você já deixasse o teu Instagram, como que as pessoas te encontram, porque talvez aqui durante o episódio elas já vão se interessar, vai ativar ali, meu Deus, eu preciso conversar sobre isso, eu preciso saber mais sobre isso, onde é que elas te encontram? Todas as redes é @Ione Camelo, Instagram, Facebook, no LinkedIn, onde você pesquisar Ione Camelo, acho que vai aparecer primeiro ali. Vou vender meu segundo peixe. Com certeza. A gente está no mês da mulher, a gente vai ter novidades aí da Soul para vocês nesse mês da mulher. E tem um movimento gigante acontecendo, assim, falando para mulheres em vários lugares. E em abril eu vou lançar novamente mentoria exclusiva para mulheres. Um bloco da Travessia de Si Mesmo. Eu criei uma mentoria de 30 dias, que é o fim da baixa estima, exatamente para ajudar as pessoas a ajustarem uma parte dessa imagem, que vamos falar hoje aqui, e alavancarem suas vidas, enfim, seus negócios, né? Aqui na Soul a gente tem muitas empreendedoras, vou falar um pouco só para as mulheres agora, muitas empreendedoras, e talvez você não tenha dado aquele passo, né? Não tenha tido coragem de gravar, não tenha tido coragem de se expor, que é uma exposição. E aí, eu espero que esse conteúdo ajude vocês. E aí, mais na frente, se vocês precisarem, em parceria com a Soul, a gente tem alguns trabalhos. E quem sabe, as clientes da Soul pode ter um desconto na mentoria, né? Olha aí, quem assistiu o Soulcast Já combinamos no final. E aí, nós já vamos te pedir, durante esse episódio, se você ficar com alguma dúvida, já deixa nos comentários. Você pode também fazer um print, publicar lá no seu Instagram, marca a gente, @SouLeticiaSoares, sou Guilherme Soares, Ione Camelo e a Soul Produções. Então, nós queremos, assim, conhecer você, saber como é que você está nos acompanhando, o que você está achando de tudo isso. E também te
peço, se inscreva no nosso canal, siga, compartilha já, porque vai ajudar muitas pessoas. E antes da gente entrar mais a fundo no tema, a gente quer conhecer um pouquinho a tua história, saber como é que a Ione de hoje se formou, de onde é que vem todo esse interesse em saber sobre comportamento humano, autoconhecimento. Conta um pouquinho pra gente a tua trajetória profissional. Conto. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu já tinha uma noção assim de que eu queria ser uma pessoa muito importante. Eu não sabia como, para quê, que área, nada. Mas eu tinha na minha cabeça, e aí eu já vou fazer uma costura com todo o nosso conteúdo de hoje, eu tinha na minha cabeça uma imagem da Ione no futuro. Não era uma imagem tão clara, porque eu não sabia, assim, aquela pergunta, o que você quer ser da vida, assim, né? Antigamente era o que você quer ser quando crescer? Eu não tinha muita noção, assim, o que eu queria, porque eu tinha múltiplos interesses. Aí vocês vão observando aí que os múltiplos interesses hoje são muito bem aproveitados. São as pessoas multipotencial, que chamamos hoje, né? Naquela época eu não conhecia essa palavra. Mas eu tinha uma imagem para o futuro projetada de uma pessoa de sucesso. Eu trabalhei com turismo durante uns 7 anos, mais ou menos, e naquela época eu tinha um sonho de aparecer na capa das revistas. Olha só. Tinha a revista Vida Executiva. Primeiro a Você S.A., que era para homens, era para o executivo do novo milênio, isso lá em 2008, por aí. Por aí. E depois lançou a Vida Executiva, que era para as mulheres. Então, as mulheres sempre, né, galgando aí os seus degraus. Eu li essas revistas e eu sonhava em ser capa de revista. E eu nunca fui capa de revista nenhuma. Eu mesma criei a minha revista, como eu digo. Então, nesse caminho, o que me guiou para sempre avançar era aquela imagem da minha cabeça de buscar ser aquela Ione que eu desejava. Eu não tinha clareza sobre isso. Repito. Mas eu tinha uma imagem positiva de mim no futuro, uma imagem de sucesso no futuro. E aí, nessa trajetória, depois trabalhei como consultora para pequenas empresas. Foi um trabalho incrível que eu fiquei muito feliz em fazer, em realizar durante um tempo. Mas eu tinha uma coisa no meu coração que eu tinha que saber o que eu vim fazer no mundo. Não era só... Para mim não fazia sentido uma carreira só para ganhar dinheiro, sabe? Isso não fazia sentido. Eu gosto de dinheiro, gente. Tá tudo bem, pode vir bastante, tudo certo. Mas... não era só por isso. E isso era uma coisa que queimava no meu coração e que eu precisava achar. E essa resposta veio com o desenvolvimento humano mesmo. Quando eu fiz a primeira formação em coaching, a minha cabeça mudou, a minha vida mudou. E mudou mesmo. Mudou assim... veio um monte de outras coisas. Veio o processo de crescimento, mas mudou. E não é assim só ajudar pessoas. Não, ir sendo transformado no processo e ir propiciando para as pessoas essa mudança, né? Essa mudança de mentalidade, de posicionamento, da imagem de si. Aí, naquele momento, ao longo dessa caminhada, tem 8 anos já que eu estou trabalhando com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, mais propriamente dito. E, nesse tempo, eu descobri que eu não tinha uma imagem exatamente muito positiva de mim. Uma parte da minha autoimagem estava fragmentada. Minha autoestima era baixa. Então, eu tinha... sempre me posicionei, né? Me portei bem, enfim, mas eu tinha baixa estima. Então, tive que viver esse resgate. Aí não é à toa que eu criei uma mentoria só para isso, né? Tive que viver esse resgate da minha autoestima para que a minha imagem, a imagem de mim ou a minha autoimagem global tivesse mais ajustada, mais ok. E aí chegar nesse lugar de ter coragem de falar para a câmera, de gravar curso, enfim... falar pessoalmente, falar num palco pessoalmente é diferente de você estar diante de uma câmera. Então, é um outro tipo de enfrentamento, que aí a gente vai discorrer. E aí, a minha trajetória nesse caminho, assim, eu estou muito feliz de estar onde eu estou. Todos os lugares que eu apareço hoje, para mim, é como... relativa à capa da revista. Então, eu nem tinha ideia de como o mundo ia mudar, né? De como a gente ia poder... agora está falando para o mundo inteiro. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que entende português e nos ouvir vai entender nossa mensagem. Então, essa foi, assim, um resumo muito breve da minha trajetória. E eu já quero deixar aqui uma dica para vocês. A imagem que você tem projetada de você para o futuro, você vai caminhar para ela. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Como é que vai? Mesmo que você não queira. Se a sua imagem para o futuro for negativa, você vai chegar lá. Se você não parar para prestar atenção. Nossa, se for positiva, vai chegar lá. Já eu falo mais sobre isso. Legal. Eu acho que a gente poderia iniciar nossa conversa, talvez,
conceitualizando um pouquinho o que é autoimagem, autoconhecimento, porque talvez alguém não está muito familiarizado com esses termos, né? E às vezes tem um conceito errado sobre o que é isso, né? Algumas pessoas hoje em dia já têm buscado esse autoconhecimento, às vezes buscado de forma equivocada ou do jeito que pode, do jeito que sabe, né? O que é propriamente autoconhecimento, autoimagem? Eu vou trazer de uma forma bem simples para quem nos ouve nunca mais esquecer. Se você quiser ser cineasta, por exemplo, você tem que buscar um conhecimento sobre esse tema. E se você quer saber quem você é, você tem que buscar o conhecimento sobre você. Porque nós, seres humanos, nós temos assim, o dom supremo da criatividade e da criação. A gente é criador. A gente cocria, né? Eu acredito em Deus, então eu uso isso. A gente cocria com Deus tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz é a partir do que já tinha. A gente não cria, de fato, nada. É a partir do que já tem. Sim. Então, o autoconhecimento, essencialmente, é você conhecer quem é você. E quando a gente faz quem é você, a gente vai falar, eu sou a Ione Camelo, eu faço tal coisa. Não, isso é o meu nome, isso é o que eu faço. Então, é uma pergunta difícil? Mas de forma muito sucinta. É você entender, conhecer e entender o seu funcionamento, que aí eu acho que funcionamento fica mais fácil de entender, Sim. né? Então, por que eu reajo assim? Por que eu ajo de tal maneira? Às vezes a gente faz coisas que a gente que não estava previsto, que não estava programado, mas estava lá no nosso inconsciente, estava programado. Como eu disse, a imagem que a gente tem vai aparecer nisso, vai aparecer em tudo que a gente faz. Então, se você não sabe quem você é, você provavelmente vive várias crises de identidade. Ainda está na fase de crise de identidade. E aí você duvida das suas capacidades e os seus resultados talvez não sejam tão favoráveis, porque você não vai sentir aquela pessoa merecedora de que frutos, né? Já que eu não sei exatamente quem eu sou, ou não valorizo quem eu sou, duvido do que eu sou capaz, mesmo tendo assim, gente, acredite, você já nasceu com talento, você é uma pessoa normal, tem em média entre 500 e 700 habilidades. Nossa. Se você não usa 10, acorda, tá na hora. Então, o autoconhecimento tem a ver com saber esse pacote. E aí, o autodesenvolvimento, que eu sempre trago junto, colado, eu descobri qual é o meu talento, eu faço o que com isso? Coloco em desenvolvimento. É assim, vou dar um exemplo prático. Mozart, desde criança, ele já tinha o talento para música. E ali, no final da infância para a adolescência, ele começou a fazer aulas de música. Então, ele desenvolveu, potencializou aquilo que ele já tinha. Muito bom. É isso. Então, você precisa saber o que é, quem você é, o que você tem, e colocar um caminho de potencializar. Por isso que a gente usa potencial humano, né? De potencializar. Isso é importante. Eu tive um período período assim, de talvez uns 6 anos atrás, 5, em que eu não entendia que eu não era o que eu fazia. E quando eu parei de fazer aquilo que eu estava fazendo, eu fiquei totalmente em crise de identidade. Não sirvo para mais nada, não vou fazer mais nada, vou dar certo em mais nada, minha vida não vai para frente. Porque acabou minha vida. Acabou minha vida, praticamente era isso. Porque na minha cabeça, eu era aquilo que eu fazia. E eu fui, eu acabei sendo construído de que eu era aquilo que eu fazia, que quando eu não fiz mais exatamente aquilo ali, acabou. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia que ia dar certo, se ia dar certo em outra coisa. Porque, para mim, eu era o que eu estava fazendo. Então, se eu não estava fazendo mais, eu era o quê, então? Estou em êxtase, Guilherme, com o que você trouxe. Exatamente isso. A grande parte do meu trabalho em ajudar as pessoas a lapidarem essa imagem negativa que a gente traz, eu quero consolar todo mundo, dizendo o seguinte, minha estatística, tá, gente? 99% das pessoas do mundo inteiro, vou colocar 90, vamos lá, vou ser um pouco mais otimista, 90% das pessoas do mundo inteiro, sei lá, 8 bilhões de habitantes ou mais, vai carregar uma imagem negativa de si mesmo. E aí, todo o trabalho que a gente faz, de se desenvolver, de ganhar dinheiro, de se projetar, de ficar famoso, de o que quer que seja, e eu não condeno nada disso, tá tudo certo, tem a ver com essa história vou usar assim, de contrapor. Tudo que eu faço é lindo, legal, mas ainda assim você tem que fazer o trabalho de restaurar aquela imagem que você tem de você. E aí, a grande afirmação é, eu não sou o que eu faço, vou pegar a fala do Guilherme, anota aí, cola na parede, eu não sou o que eu faço. E o outro ponto muito, muito, muito importante é, eu não sou os erros que eu cometi.
Porque esse é um outro ponto que joga contra nós o tempo todo e a gente nem está prestando atenção. Então, o teu exemplo, Guilherme, é sério, maravilhoso. Eu amo os exemplos do Guilherme, se vocês souberem dos bastidores. vou começar a postar, vou criar um story do Guilherme, os exemplos dele. E é tão interessante, né? Porque isso tudo vai influenciar na forma que eu conduzo as coisas. Aquilo que a partir de mim acontece, flui. E aí que entra rede social, produção de conteúdo, marketing digital, que é o nosso ponto aqui. Que se eu só olho para aquilo que eu tenho como um ponto de melhoria, que eu já estou trazendo como ponto de melhoria, mas que a gente traz como defeito. Né? Ela já tá trabalhada, né, gente? Tipo assim, nossa, esse aqui é meu ponto fraco. E aí, o que a gente faz? A gente foca nele. Nossa, eu sou muito ruim. E aí, a gente tem uma capacidade incrível de pegar o nosso pior ponto e comparar com o melhor de outra pessoa. Então, assim, né, eu tenho ali uma dificuldade em ser organizada. Fato, eu tenho essa dificuldade em ser organizada. E aí, isso eu pego... É uma confissão. É uma Funcionário da Soul. Confessionário. Aí, eu tenho a Ione, vamos dizer que é super organizada. E aí, eu fico me comparando com ela. Mas eu tenho outra habilidade. Sei lá, eu sou muito focada, né? Quando eu pego um negócio e tal, e talvez a Ione não seja tão focada. Tô só usando exemplos assim. Isso eu não olho. Eu não avalio, eu só avalio o ponto de que eu não sou organizada, a Ione então ela é muito melhor do que eu. E aí isso vai nos depreciando. E aí na produção de conteúdo, é exatamente isso que a gente faz também. A gente pega aquela falta de desenvoltura em alguma área ou uma falta de habilidade que a gente considera ser uma falta de habilidade, a gente pega e compara com alguém que treinou, que desenvolveu, que focou naquilo, foi lá, errou muitas vezes e continuou e fez de novo. E hoje está fazendo um conteúdo incrível, mas lá atrás não era assim, né? Não começou desse jeito. E a gente diz assim, poxa, eu não sirvo para isso. E a gente deixa de utilizar ferramentas que são poderosíssimas para o nosso negócio, para o nosso sonho, para o nosso projeto, e por conta dessa autoimagem, esse autoconceito distorcido sobre nós mesmos. E aí, como isso é perigoso, né? Não muito. Sei se aqui, foi aqui. É muito fácil, gente, fazer conteúdo na Soul. Eles sabem tudo. Olha só, eu quero conceituar. Eu acho sempre acho importante, porque o que é? O conceito é o que é. Então, eu quero conceituar 3 coisas. A nossa imagem global, ela é composta. Eu estou escrevendo, assim, há 5 anos, o livro dos conceitos. E aí, junto com isso, veio, assim, os tripés da vida. Até eu já gravei alguma coisa um tempo atrás. Se eu achar, eu mando para vocês. Tem muitas coisas que são um tripé. O nosso microfone não está no tripé, infelizmente, eu ia adorar que vocês vissem, mas vocês sabem o que é um tripé, então. E aí o tripé da vida, que eu chamo, que eu considero, está dentro disso. A autoimagem é composta pela autoestima e pelo autoconceito. Então, eu quero conceituar essas 3 coisas aqui para vocês saberem e para vocês começarem a trabalhar aí, né? Vocês que estão com medo de assumir seu lugar no mundo, que ainda não tiveram coragem de gravar um stories que seja, né? Então, de gravar um vídeo gravado, editado 10 vezes. Vou começar assim, autoestima, que aí também é uma questão que o pessoal pensa que é coisa de mulher, que é coisa de maquiagem, não tem nada a ver com isso. Isso é resultado, né? A gente vai se cuidando no processo. Autoestima tem 2 coisas importantes, que são a base da nossa autoestima. É o valor pessoal, que é, se eu não valorizo quem eu sou, o que eu tenho, assim, de habilidade, de capacidade, enfim, não importa se o que você enxerga é só 5 coisinhas daquelas 700 lá, você só enxerga 10%, 7%, assim, aliás, 1%, né? 7%, mas se você não valoriza, você nunca vai chegar a usar 700. Então, valor pessoal, e o valor pessoal tem a ver com valor literal. Tipo assim, se a gente fosse um imóvel, quanto que a gente valeria? Tem uma ideia de valoração, tá? É óbvio que a gente não está à venda, mas o nosso talento está à venda. Quando alguém compra os meus serviços, está comprando a mim também. Né? O meu serviço, ele está aqui dentro da cachola. Né? Então, é um conjunto de coisas. Então, valor pessoal. E o outro ponto da autoestima é o talento, que eu disse. Então, o valor pessoal entra no autoconhecimento
E o talento entra no autodesenvolvimento. Eu preciso desenvolver. Não importa o que seja, gente. Não importa. As pessoas que são reconhecidas... Tem um monte de gente, eu vivi muito isso no âmbito empresarial, assim, de trabalho, enfim. Ai, mas eu quero ser reconhecida pelo meu chefe. Ok, reconhecida pelo quê? Porque você trabalha das 8 às 18, porque você faz o que você foi contratado para fazer? Isso não é reconhecimento, isso aí você vai receber seu pagamento e pronto, né? Então, o reconhecimento que todo mundo sonha e deseja é por um talento verdadeiro que você está desenvolvendo. Uau. E não importa em que lugar você esteja, é por isso. Se você quer reconhecimento, desenvolva o seu talento. Ponto. Pode ver, tem um monte de gente que tem fama e depois só cai. Sabe o artista de uma música só? Subiu e caiu. Pronto. Quem é bom, quem desenvolve mesmo, permanece. E continua recebendo os prêmios da vida. Né? Então, fecha a autoestima com valor pessoal e talento. O autoconceito é um pacote assim que tem a ver com habilidade, capacidade, conhecimento. Aqui a gente vende... Tem muita gente... Aí eu vou falar de mim. Ao longo da minha trajetória profissional, eu tinha um bom autoconceito. Mas eu tinha uma autoestima deficiente. Então, eu dava conta, entregava um terror, assim. Mas e o meu valor pessoal? Às vezes eu cobrava muito barato, ou... A tendência ou eu vou cobrar muito barato, porque eu realmente não tenho uma noção mais real do meu valor, ou eu vou cobrar muito mais caro, porque eu fui para arrogância. Gente, sim, eu era muito arrogante. Eu não tinha consciência, né? Mas eu era. Então, mas eu tinha um bom autoconceito, e isso me jogava para frente. E aí, o equilíbrio disso é que é maravilhoso. Então, autoconceito, dentro do pacotinho do autoconceito, vou fazer vou criar com vocês uma imagem, para isso não ficar tão subjetivo, tá? Imagine que você comprou um painel de fotos e vai colocar na sua parede. Que fotos você vai colocar lá? Como que seria a foto do seu valor pessoal? Aí você vai colocar uma foto. Como que seria a foto do seu talento ou dos seus vários talentos? Você coloca lá. Como que seria a foto das suas habilidades, das suas capacidades, dos seus conhecimentos? Isso vai somar o seu autoconceito. E isso vai gerar nossa autoimagem plena, global. Então, a imagem que eu faço de mim passa por essas fotografias. Então, eu quero que vocês criem uma imagem na cabeça de vocês. Nossa cabeça funciona por imagem. E aí, se você criar essa imagem, você não vai mais esquecer. E aí, a imagem global que eu tenho de mim vai me levar para aquele lugar que eu projeto para o futuro. Nós temos, quando a gente estuda sobre autoconceito, tem assim, o conceito que eu tenho, ou a imagem que eu tenho de quem eu fui, a imagem que eu tenho de quem eu sou, e a imagem que eu tenho de quem eu serei, de quem eu quero ser no futuro. E o futuro não é daqui a 20 anos, gente. Pode ser assim, pode ser amanhã, pode ser o próximo Soulcast, pode ser a tua coragem de vir aqui, né, abrir a caixa da coragem e ir para esse enfrentamento. Então, pode ser daqui a 1 ano, 5 anos. Então, o futuro, a partir dos próximos minutos já é o futuro, mas qual é a imagem que eu projeto para lá? Então, conceituado tudo isso, a gente pode entrar, eu acho que um pouquinho mais de profundidade no tema que a Letícia propôs. Aí eu esqueci a pergunta que ela fez, né? Não, eu estava perguntando justamente isso, assim, como é que isso vai influenciar depois na produção de conteúdo, né? Perfeito. Então, veja bem, você vai produzir conteúdo para quem? Para quê? Hoje a gente vê muita gente perdida e frustrada, a gente estava comentando antes aqui, que grava muito conteúdo, faz muitas falas, muitos posts, muito tudo, mas não tem um propósito verdadeiro. Esse conteúdo não está linkado com o seu propósito verdadeiro nos seus canais de comunicação. Então, você precisa saber, o seu conteúdo está levando as pessoas para onde? Está levando você para onde? E a conexão entre você e o seu público. Então, e como é que a imagem que a gente tem da gente interfere positiva ou negativamente na produção de conteúdo? Eu estou muito feliz em ver assim, todo o desenvolvimento da Letícia. A gente teve uma caminhada muito especial junto, e o último Reels dela, acho que vocês viram aí, eu falei, caramba, claro, eu respeito quem eu sou, eu queria ter assim, aquela desenvoltura toda, dar 1000 dicas, não sei o que, maravilhoso. E chegar nesse lugar significa, eu vou revisitar a minha imagem quantas vezes for preciso, para que ela me leve para aquele lugar que eu desejo ir para o futuro. Muito bom. Então, no nosso cérebro, Maxwell Maltz vai levar o crédito da minha próxima fala. Ele disse que no nosso cérebro tem uma coisa chamada mecanismo perseguidor de objetivos.
A grande dificuldade do ser humano é ter objetivos claros. Aí vocês podem ler lá depois o Napoleão Hill, que ele fala sobre, tem um capítulo maravilhoso do livro, o manuscrito dele, que é exatamente sobre isso, objetivo principal definido. Se você tem um objetivo claro, eu diria assim, ó, só se Deus não quiser que você não vai fazer, porque assim, tudo vai propiciar a realização daquele objetivo. Seja quais forem os objetivos da sua vida, se eles forem bons ou ruins, e isso tem a ver com seus pensamentos, tem a ver com a imagem que você tem de você, o seu cérebro está programado. Imagine que dentro de você, lá dentro do seu cérebro, tem uma coisa chamada mecanismo perseguidor de objetivos. Vai levar você para algum lugar. Você não vai ficar aí parado sempre. Não vai ficar. É incrível. Então, se você programar o seu objetivo perseguidor de objetivos para alcançar os seus objetivos com clareza, muito legal. A gente chama isso de sucesso. De sucesso. Então, minha grande provocação hoje, para todos vocês que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, enfim, quantas vezes e onde quer que alcance o Soulcast, essencialmente, a imagem que eu carrego de mim vai ter uma influência muito grande. E aí vamos pensar um pouquinho disso na prática, tá? Quando eu comecei a gravar conteúdo, gente, foi terrível. Eu gravava, deletava, deletava. Eu vou contar uma experiência anterior a essa, que não era gravar conteúdo, mas que vai trazer para cá. Eu estava escrevendo o TCC da pós-graduação, e eu escrevia e deletava. E eu já estava atrasada, enfim, estava num momento bem ruim. Naquela época, eu já estava atrasada para a entrega do trabalho. E o meu orientador me deu assim uma apertada, Ione, vamos terminar, você é a última da fila. Só falta você e tal, ok. E aí, combinamos o próximo encontro e eu tinha escrito, sei lá, umas 40 páginas por aí e deletei 30. E ele ficou louco. Nossa, ele ficou muito furioso. E aí ele me chamou e disse o seguinte, Ione, você não está me deixando fazer o meu trabalho. Você lê, escreve, analisa, critica e deleta. Você está fazendo tudo. Você precisa de mim para quê? Você está sendo a sua própria orientadora. Você está sendo tudo, né? Está sendo tudo na sua vida. Você precisa de mim para quê? E aí, nossa, eu fiquei destruída. Eu fui chorando até em casa, assim, foi terrível, meu mundo caiu, porque era verdade. Então, assim, eu tinha um nível de crítica muito elevado, exatamente porque a autoestima era baixa. Então, uma crítica muito alta, um perfeccionismo muito alto. E aí ele disse, vamos fazer um acordo? Você vai escrever o seu trabalho, vai me mandar, você não vai nem ler, só escreve e me manda. E quando você fizer isso, eu é que tenho que ler, eu é que tenho que avaliar e te dar o feedback. Aí você altera o que tiver que alterar, se tiver que deletar, eu coloco em vermelho e você deleta e a gente segue. Nós temos, eu acho que a gente, essa altura do campeonato, tinha 10 páginas, tá? A gente tinha, eu acho que, sei lá, uma semana para entregar o negócio. E já estourado os prazos, tá? Eu fiquei com 9,5 só por causa dos prazos. E aí eu fui para casa, cheguei no meio da tarde, dormi assim até umas 10 da noite. E pasmem, aquilo foi tão sério, tão forte, foi um nocaute tão grande assim, que eu escrevi 60 páginas, de mais ou menos ali 10 e pouco da noite até umas 3 da manhã. E mandei para ele. Aí ele me perguntou, você estava mentindo? Você já tinha escrito isso e não me mandou? Eu falei, não, eu escrevi hoje. Me escrevi ontem, né? Então, por que eu estou trazendo essa experiência? Nós travamos, nós ficamos bloqueados, nós entregamos resultados medíocres por causa daquela coisa que a gente nem está vendo o que é. Gente, outra coisa importante é o seguinte, você não vai conseguir sozinho. O seu orgulho pode dizer assim, vou sim, só de raiva eu vou. Não vai, não vai. Todos nós somos interdependentes. Não importa o que seja. Eu não ia conseguir gravar um podcast sozinha. Eu podia ter todo o equipamento, gente. Eu não posso estar lá atrás, nos bastidores, operando a câmera, fazendo... Não tem como. Nós precisamos uns dos outros. Então, busque ajuda para você saber quem você é. Para você saber seu funcionamento, como lidar com isso, como pegar todo o seu funcionamento e colocar ele a seu favor. Acionar aquele mecanismo perseguidor de objetivos na direção que você quer caminhar para o futuro. Aí eu vou pegar o exemplo do Guilherme de volta. Eu me confundi tanto com o que eu fazia que quando eu deixei de fazer aquilo, eu não existia mais. Foi um tipo de morte, né? Isso. E foi necessária essa morte para você fazer a separação das águas, que é a parte seca, a parte molhada. Eu sou quem eu sou e eu faço o que eu faço. Então, ou você se sustenta no que você faz ou no que você é. Mas quando você se conhece e quando você se desenvolve,
Você se sustenta no que você faz, no que você é, em conjunto. Aí eu vou usar uma frase que a Letícia falou, que foi muito forte. Você faz o que você é. Você passa a fazer aquilo que você é. Você vai ser fiel a você mesmo, você vai viver uma vida de integridade. E aí você vai ter coragem, sem nem pensar, de ser autêntico, que eu acho que é a coisa mais importante hoje. Em qualquer área, assim. E inclusive na rede social, né? Especialmente, eu diria. Especialmente. É um ponto, assim, onde a gente vai, faz curso e assiste palestra, participa de movimentos, assim. Essa é uma essência que precisa estar presente, né? Na nossa marca, no nosso projeto. Eu preciso ser eu, preciso ter a minha originalidade, né? Então, a gente está numa época aí de chat GPT, né? Quem está acompanhando aí sabe o que é. E aí, algumas pessoas ficam assim, nossa, esse aqui é muito inteligente, faz coisas incríveis, mas nunca vai ser você, assim, né? Então, a gente tem uma forma especial e única, e a gente precisa colocar essa verdade em ação. Então, eu posso usar como uma ferramenta de pesquisa, mas eu preciso colocar a minha cara, eu preciso colocar o meu jeito, né? E quando eu me conheço, isso se torna muito mais fácil. Eu posso, por exemplo, nós aqui somos uma produtora de vídeo. Existem inúmeras produtoras de vídeo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, inúmeras. O que faz a Soul ser a Soul? Somos nós. Né? Nós que estamos aqui, somos nós que pensamos esse negócio, somos nós que trabalhamos por esse negócio, somos nós que botamos a nossa cara, o nosso coração, o nosso jeito, né? Então a Soul vai ser diferente de outros, não quer dizer que vai ser melhor, vai ser pior, mas vai ser do nosso jeito. Então, isso é tão importante, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui hoje é tão importante porque, realmente, se todos que estão nos acompanhando conseguirem entender o quanto eu preciso estar de bem comigo, entender quem eu sou, o meu funcionamento, vai ser muito mais fácil produzir conteúdo, que é uma grande queixa, né? Eu acho que quando a gente também entende quem é, falando até do nosso ramo, né? É mais fácil, a gente consegue ser feliz, né? Pleno, porque a gente vai para rede social, vai acompanhar outras produtoras. Nós estávamos nossa linha pequena, hoje nós estamos aqui. Só que outras produtoras tinha a sala assim, toca a sala do outro jeito, tem outros cenários. E aí tu vai ficar, mas o fulano, fulano trocou o cenário dele agora, olha como tá bonito o cenário dele. E aí, olha nós, cara. Eu preciso saber quem eu sou nesse processo, para não ficar, senão eu fico sempre satisfeito. Mas olha o que o fulano fez, tá muito legal o que ele fez. Pois é, né? Não sei se o meu tá legal. Ou, não é assim que funciona a coisa, né? Uhum. Isso traz um lugar, gente, que para mim a virtude maior que a gente desenvolve é a humildade. Então, eu vou dizer coisas que vocês já ouviram, de milhões de pessoas, provavelmente, milhões de influencers aí. Mas comece com o que você tem, assuma quem você é agora, enfrente o que você dá conta e faça acontecer. A gente começou numa salinha. Gente, vocês veem lá no meu YouTube, eu gravei um monte de vídeo em casa. Um monte. Mas eu estava fazendo, eu estava me desenvolvendo, estava me testando, estava me desafiando e estava ajudando as pessoas, porque eu tenho feedback, muitos feedback das pessoas, muitos. Eu procurei gravar coisas que fossem relevantes. Antes, eu tinha uma forma um pouco mais, vou usar assim, mais agressiva, de querer resolver, tipo, eu vim aqui para reformar a casa. Depois eu fui aprendendo no processo que aí eu tinha que chamar arquiteto, tinha que chamar, se fosse caso de engenheiro, né? E eu com mais calma. Então, começa do jeito que você está. É claro, por favor, se ajeite. Se ajeite, fica bonitinho para foto, né? Não é também assim uma ode à rebeldia, faz assim de qualquer jeito. Não. Mas você precisa valorizar o que você tem agora. E a humildade não é uma coisa que a gente... Eu vou dizer assim, ninguém nasce humilde, não. Arrogante a gente nasce, mas humilde não. Então, a humildade é uma conquista. E o que o Guilherme trouxe tem a ver com isso. Eu não tenho problema em confessar o quanto eu era arrogante, porque o que a gente chama de defeito, ponto de melhoria que a Letícia trouxe, são escudos que a gente precisa usar para proteger a ferida que a gente está aqui. Não toca aqui que está doendo. É isso que a gente chama de defeito. Quando a gente vai tomando consciência, nós vamos usar com consciência isso. A gente vai usar isso com consciência. Então, não vai ser mais um problema para nós.
Não vai ser mais um monstro. Um problema de vez em quando vai ser, mas não vai ser mais um monstro que nos domina. A gente vai passar a dominar. Isso que aí entra o autocontrole, a autoconfiança que todo mundo deseja, né? Não, eu adoro você porque você é muito confiante. Ah, que legal, mas você não sabe os preços que eu paguei e pago para ser autoconfiante, né? Então, ter essa entrega. E eu preciso responder de forma mais objetiva a pergunta. Como é que a imagem que eu tenho impacta diretamente na minha produção de conteúdo? Vou recapitular os conceitos, então. Dentro da sua cabeça, você tem uma imagem pré-formatada de você. Em geral, vou diminuir o percentual, tá? 80% da população mundial vai ter uma imagem negativa de si mesmo. Em geral, vai ser assim. E o que a gente tem que fazer? O trabalho da vida, que vai durar a vida inteira, é ajustar essa imagem, melhorar essa imagem. Esse é o trabalho da sua vida. E vou repetir, você não consegue fazer isso sozinho, porque você não está se vendo 360. Eu tô olhando para cá, a Letícia tá me vendo por um ângulo, o Guilherme tá me vendo por outro. Eu nem tô me vendo. Então, a gente precisa do olhar do outro, da compaixão do outro, do trabalho do outro, para que a gente tenha, então, esse overview, né? Isso é um trabalho que acontece uma vez na vida, é um processo para a vida inteira, esse processo do autoconhecimento. É um momento que eu faço e aí tá legal? Como é que é isso? Como é que funciona? Eu tive uma cliente incrível, assim, porque ela me trouxe para uma outra realidade, assim. Subi de nível na minha mentalidade naquele momento. Ela fez um processo de coaching, e aí aconteceram muitas coisas legais, assim, ela tomou decisões, e era uma coisa bem focada no profissional dela. E aí passou um tempo, ela me procurou de novo, e parecia que o tema era o mesmo. E eu questionei ela. Ela falou assim, Ione, é o capítulo 2. É o mesmo livro, é o capítulo 2. Eu preciso. E se você tiver que fazer as mesmas ferramentas, não tem problema. Eu fiquei com vergonha de mim naquele momento, porque eu falei, gente, eu não ia propor isso. Fiquei pensando, né? E aí, depois eu fiz uma sessão de feedback com ela sobre isso, foi bem legal. Então, e ela trouxe assim, se eu tiver que repetir e pagar o preço de viver 10 processos ou de procurar 10 profissionais, não importa. Porque aí cada metodologia, gente, vai servir para você no momento que você tá. Coaching tem a ver com ganho de performance, com autoconhecimento, com ganho de performance. Se você precisa tratar traumas e problemas psíquicos, você tem que ir num profissional, num psiquiatra, num psicólogo. Você vai ter que procurar a terapia que tem a ver com você e com a sua necessidade. Então, e aí aquilo me abriu a cabeça. E nossa, sério, foi muito maravilhoso. Legal. Então, assim, é um processo da vida inteira. Eu vou voltar meu exemplo aqui para vocês. Eu procurei primeiro a terapia, depois veio o coaching para minha vida, e no coaching nas profissões em geral, a gente tem trocas, então eu tenho amigas que a gente tem trocas, eu faço coaching com elas fazem comigo, a gente tem trocas. Fiz mentoria profissional específica, estou sendo mentorada agora, né, uma mentoria para empreendedoras, estou sendo mentorada, então o tempo todo eu estou no processo que a gente chama de melhoria contínua, né? Essa é uma coisa que o coaching trouxe. Esse é um ponto importante, né? Para todos nós que estamos empreendendo, estamos desenvolvendo projetos e que a gente vai usar, porque esse é o nosso público, né? Mas serve para qualquer pessoa. Sim. Mas hoje, falando com o nosso público, a gente vai usar a rede social, o marketing digital para dar um up no nosso negócio. A gente precisa entender a importância desse autoconhecimento contínuo. E para aquela etapa do nosso negócio, para aquela etapa do nosso projeto, porque serão etapas diferentes, né? Sim. Terão momentos diferentes. E eu preciso de alguém para me ajudar, para me fazer enxergar de outra forma, de outra maneira. E aí a gente vai ter que buscar as alternativas que fazem sentido para a gente, né? E ter essa conversa. Eu sempre conto que aqui na Soul a gente tem sempre mentores, desde o início, assim, né? Nos primeiros meses a gente logo entendeu que precisava de alguém para conversar, porque a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe tudo, né? Então a gente vai precisar buscar essa ajuda. Então, quando a gente trata da gente mesmo, é extremamente importante a gente ter essa ajuda realmente para
poder ir mais fundo, ir mais longe, né? E aí, falando sobre produção de conteúdo, a gente precisa do feedback real e estar disposto a ouvir o feedback das pessoas. Tipo assim, olha, o que tu acha daquelas publicações que eu fiz? O que tu acha dos stories? O que tu acha? Como é que eu tô me comunicando? Sabe? Tem uma rede de confiança que você possa fazer essa pergunta de uma forma mais crítica, assim, olha lá com carinho lá a minha rede, me diz aí o que tu tá achando e tal. Parece que eu não tô alcançando meus objetivos, tô fazendo uma análise de que eu tô produzindo um conteúdo e não tá fluindo, e eu tenho que estar bem comigo mesmo para conseguir ouvir o feedback, talvez aquele conteúdo que me deu um trabalho danado. E aí agora eu me lembrei de um momento... Um episódio. Logo no início, né? A gente... Você deve fazer cerca de 1 ano, né? Eu fui fazer uma publicação, fui eu criar a arte, né, de um carrossel para dar uma dica, acho que até era sobre curso online. E eu não sou especialista nisso, mas nós não tínhamos quem fizesse naquela época, a gente não tinha como contratar esse serviço de alguém, então vamos fazer um designer, né, então vou fazer. E aí montei um carrossel do jeito que eu conseguia. O famoso Canva. No Canva. I love Canva. E dei uma melhora ali e tal, né? E eu tava apaixonada com aquele conteúdo, porque deu muito trabalho, então eu olhava aquele carrossel e disse, nossa, mas ficou legal, ficou bom e tal, né? E aí eu publiquei. E aí o Gui disse assim, meu Deus, o que é esse negócio que tu publicou? Eu disse assim... Ai, tá tão lindo meu carrossel. Olha as dicas que a Dedê... Daí ele falou assim, não, as dicas estão boas, mas os cards não tão bons e tal. Daí eu disse, ai, para, tu que tá muito crítica e tal. O que aconteceu? Não deu engajamento nenhum, não deu curtida, não deu compartilhamento, todo aquele... aquele boom que na minha cabeça ia dar, porque eu estava apegado àquilo ali, né? Não aconteceu. E aí eu pensei, não, acho que o Gui tava certo, né? Porque eu gastei, tipo assim, não foram horas, tá? Foram, tipo, mais do que um dia em cima daquele material ali, né? Porque na minha cabeça ia ser uma coisa que ia dar muito certo. E aí eu entendi, não, cara, eu não posso perder 2 dias fazendo um material aqui. Que vai ser reprovado. Que vai ser reprovado, que não vai dar certo. Então, tá saindo mais caro do que eu ou não fazer isso nesse momento, porque não é um conteúdo que a gente possa fazer agora, ou então vou segurar um pouquinho daqui e dali, vou pagar alguém para fazer, que vai fazer com muito mais excelência do que eu consigo, porque eu tenho que reconhecer que nisso aqui eu não sou bom. Então, eu acho que esse ponto da produção de conteúdo, da gente colocar o nosso conteúdo realmente à prova, é importante. Se a gente não tiver seguro, assim, vamos dizer assim, entendendo que vai ter coisas que teremos mais facilidades e outras menos, a gente pode barrar. A gente pode, assim, não, agora eu não quero mais fazer nada. Eu poderia ter olhado para aquilo ali e ter dito, não, então tá, isso aqui tá ruim, não vou fazer mais nada. E entender não é também assim. que tem coisas que vai dar certo, tem coisas que não vai dar. A audiência não vai querer. E se eu ficar, toda vez que a audiência rejeitar alguma coisa que eu produzi e ficar para baixo... Eu corto os pulsos no primeiro mês. É verdade. Só me lembra de te botar no seguro antes. Que horror. E aí tem uma outra coisa interessante dentro disso, assim, que talvez se eu tivesse treinado, eu poderia ter conseguido fazer, mas eu ia ter que botar um esforço muito maior, porque não é uma coisa que eu já tenho naturalmente, teria que botar um esforço muito maior naquilo. Então, mas se houvesse a necessidade realmente, eu precisaria fazer isso. E aí entra um outro ponto. Às vezes eu posso não ser, daí me corrija se eu estiver certo ou não. Eu posso não ter a melhor desenvoltura, por exemplo, para vídeo, para stories ou para um tipo de vídeo. Mas talvez eu vá precisar treinar e me desenvolver nisso, porque será necessário para o meu negócio, será necessário para aquele meu projeto. E aí não sei se isso faz sentido. Tá, eu peguei algumas coisas importantes da tua fala ali. Primeira coisa, gente, você precisa fazer de forma intencional. Eu demorei a aprender isso. Você tem que ser intencional no que você faz. Segundo, quanto mais você fizer, menos esforço você vai precisar para continuar fazendo. Porque você vai pegando a manha do negócio, vai ser mais rápido, você vai aprofundar o conhecimento, você vai estar mais seguro.
Então, se você é insegura, é porque você não tá fazendo. O que dá segurança é fazer. É fazer. Outra coisa, nós sempre vamos passar por uma fase que eu chamo de enfrentamento. Você vai ter que enfrentar quem você é, você vai ter que enfrentar o olhar do outro, você vai ter que enfrentar a dificuldade, você vai ter que enfrentar o desafio. Os atletas são exemplos maravilhosos. Eles treinam, sei lá, vou colocar assim, eles treinam 90 dias para competir em... A raia lá do nadador é X segundo, 1 minuto, sei lá, tá? Então, assim, eu treinei 90 dias. Eu só comi frango e brócolis 90 dias, no café, no almoço, na janta. Eu só tomei água 90 dias. Tô exagerando, mas alguns tipos de atividades ali, de esportes, realmente a dieta, eu penso, não sirvo para ser atleta, porque eu não ia conseguir esse negócio. E eu tô colocando 90 dias, mas é simbólico, né? E você vai chegar, e aí você vai lá e 5 minutos foi a sua entrega. Vou colocar bem... Gente, 90 dias, se colocasse em minutos, seria não sei quantos mil minutos lá, para 5 minutos de entrega. Então, treinar, fazer esse enfrentamento, que você vai enfrentar a imagem ruim que você tem de você, aquela crença que você não consegue, ou que você não é bom, ou que você não é o suficiente, aí você está na comparação, que vocês também trouxeram. E o esforço. Dependendo do seu perfil, você pode ser uma pessoa que não gosta de fazer muito esforço. Você tem talvez a síndrome do Garfield. Você quer ficar sentado no sofá, assistindo as suas séries, e só, de preferência, nem levanta para pegar a lasanha. Pede para Maria lá da sua casa, traz uma lasanha, né? Agora eu vou querer batata frita. Então, mas o esforço é necessário. E no início você vai fazer mais esforço. E outra coisa muito importante que eu trouxe aqui do que a Letícia falou é sobre dar e receber feedbacks. Eu sei que ela vai lembrar das nossas sessões, tá, hora assim. Você sabe dar feedback? Você sabe receber feedback? Eu sempre ensino que feedback é um presente. Quando você recebe um feedback, quando você recebe um presente, mesmo que você não goste, mesmo que você nem sabe o que é, mesmo que você não vai usar, você, por educação, agradece. Quando você recebe um presente que é muito maravilhoso, que é lindo, não importa o tamanho, o preço, nada, mas que falou com você, a sua reação é automática, você fica feliz, você agradece porque você está se sentindo agradecido. Então, o feedback, quando ele não te agrada, o que você faz? Você reage mal. Nós, né? Não tô fora desse pacote, não. A gente reage mal. Quando nos agrada, nossa, gente, que maravilhoso, né? Que incrível. Que tudo. E aí, mas como que você também dá os feedbacks? Porque você tem que aprender a dar e receber. A história do pronto falei, que ficou famoso nos últimos tempos aí nas mídias, o pronto falei é agressivo, você tá cuspindo fogo nas pessoas. Você é horrível, pronto falei. E daí? Então, não é esse o caminho, né? O enfrentamento vai ajudar você a dar e receber feedback de uma maneira mais gentil. Você vai ser mais gentil com você quando o feedback que você receber for um feedback de melhoria. Porque não existe feedback bom ou ruim, tá? Não existe. Não existe. Então, se você receber um feedback de melhoria, você precisa de humildade para reconhecer os pontos que você tem a melhorar. E você precisa de esforço para colocar esses pontos em melhoramento. E aí não tem como você não se sair melhor depois, gente. Impossível, impossível. Então, algumas coisas importantes assim para vocês que precisam dar esse passo na produção de conteúdo, alavancar seu negócio, sua marca, sua carreira, o que seja. Eu vou fazer algumas considerações importantes que são assim. Existem alguns perfis que eles não nasceram para as câmeras, vamos dizer assim. Se isso for fundamental e você quiser, você vai organizar para acionar aquele mecanismo perseguidor de objetivos, você vai colocar com clareza seu objetivo. Se eu preciso passar por esse enfrentamento para entregar, eu vou fazer um acordo comigo, com o meu funcionamento, né? Com aquilo que eu sou, né? Vou dar um comando e eu vou entregar e vou fazer. E eu sei que eu vou ser bem-sucedido. E vai ser. Muito bom. Então, você passou por esse processo. Não precisa ser, o sonho da minha vida é esse. Provavelmente não vai ser. Porque cada perfil tem um funcionamento diferente. E aí, eu acho que é importante você se conhecer. Acho não. Extremamente importante você se conhecer. Porque a potência verdadeira nossa, a gente vai assim... Sabe o carro quando tá meio engasgado, assim? Era para colocar álcool, gasolina, você colocou álcool, assim, o carro vai engasgando? É isso que a gente faz com a gente. Aí depois você ajusta...
você engata a quinta e só vai. Por quê? Vai ter obstáculo, enfim, mas porque você começou e aprofundou o conhecimento e você vai nesse desenvolvimento. Isso, se gravar conteúdo é não só gravação de conteúdo, gente, a imagem, a marca que você precisa vender, nós estamos no mundo visual. Sempre o visual foi importante, sempre, sempre, sempre. Agora, muito mais. Agora estamos no mundo visual. Como é que você vai se destacar nesse mundo, essa mídia disputada à tapa nos dias de hoje? Como que você vai se destacar lá? Você vai precisar de humildade para começar com o que você é e o que você tem, o que você valoriza de você agora e dar os próximos passos. Então, provando a você mesma que a sua capacidade pode ser ampliada, acreditando, mesmo que você não acredite agora, acreditando que pelo menos assim, umas 50 habilidades você vai colocar num movimento para que elas sejam desenvolvidas, daquelas 700 lá, pelo menos. Uma pessoa comum tem essa quantidade de habilidades. Nosso desafio é explorar, expandir. Então, assim, para você passar por esse processo, e vou trazer de novo um exemplo, assim, muita gente está travada aí no seu negócio, porque não consegue fazer um acordo consigo mesmo, tipo assim, eu vou juntar o meu pacote e vou colocar isso, vou colocar isso para fora, vou desenvolver. E aí você continua alimentando a imagem negativa que você tem de você, ao invés de tomar a decisão mais especial da sua vida, mais importante, que é: eu vou olhar tudo isso, eu vou rever o meu conteúdo interno e eu vou renovar tudo isso. Porque é uma renovação de mentalidade que acontece. Muito bom. Muito bom. Uau. Quanto aprendizado, né, Gui? Bah. Então, o Gui é uma pessoa de poucas palavras, mas quando fala, né, Ai, sim, é daquele muito jeito. profundo, gente, incrível. Nós vamos agora para um quadro que a gente chama de Comunicando Ideias e Sentimentos, que é o nosso slogan aqui na Soul. E a gente tem apresentado de forma alternada 2 projetos que a gente acredita muito. E hoje a gente vai falar da Hope Brasil, que tu conhece muito bem, sim. faz parte, né, também da Hope. A Hope é uma iniciativa da Rede Brilhe, que é uma associação sem fins lucrativos, formada em 2017 por um grupo de mulheres cristãs. O programa funciona através do conceito de vida em comunidade, onde mulheres e mães solteiras, economicamente e socialmente desfavorecidas, encontram um ambiente seguro para suas famílias. Nesse ambiente, as mulheres têm acesso a apoio físico, mental e emocional, ao vivenciar uma vida transformada pelo amor de Jesus Cristo. E a gente faz o convite de você conhecer a Hope Brasil, fica aqui em Porto Alegre. E Ione já teve algumas experiências lá, né, Ione? Já. Eu amo aquela mulherada. Gente, é muito lindo quando a gente se junta num propósito de ajudar quem precisa de verdade. É muito especial. Muito especial. Verdade. É gostoso demais. É demais. Nossas carinhas ali. Olha aí, ó. E a Hope, ela atende a comunidade, pessoas em um momento de vulnerabilidade, mulheres, né, que precisam se desenvolver. Então, tem diversas oficinas, cursos, palestras, né? E é um lugar muito especial. E você pode contribuir de diversas formas. Você pode contribuir com o seu conhecimento, você pode entrar em contato lá, @Hope Brasil, e também você pode contribuir com recursos que são muito bem-vindos e necessários para que a Hope continue acontecendo e funcionando. Gui, quer dar o Pix aí? Pix é celular, né? 519-9483-6239. 519-9483-6239. E aí, aqui no nosso GC vai estar o Pix, para ficar mais fácil, e também na descrição. Então, acompanhe o trabalho da Hope Brasil, contribua da forma que você puder, indo ou enviando recurso, ou sabendo da necessidade. De repente, você é um empreendedor e pode colocar aí no seu negócio, né, uma caixa ali, recolher algum alimento, ou enfim, algum item que a Hope esteja precisando. Entre em contato com eles, eu tenho certeza que vão ter milhões de alternativas para você poder ajudar e contribuir. Certo? O Instagram deles é @HopeBrasil_. Isso aí. Bora ajudar a Hope. A gente tá no fim da nossa conversa. Já passamos queria aqui. Ficar aqui até amanhã. Passa rápido, né? passa Olha, rápido. quase 1 hora já aqui. Mas eu gostaria, assim, de saber, primeiro, se tem algum livro que tu possa indicar para quem tá acompanhando e se interessou por esse assunto e gostaria de ler. Tem algum livro, assim, que seja o teu livro de cabeceira? Eu fui derrubada, assim, da árvore. Uma pedrada. Em março de 2020, não vou comentar 2020, eu tinha começado a gravar conteúdo
né, para as redes sociais, assim. E em seguida, eu fui obrigada a colocar o meu negócio online, né? Não saí do presencial totalmente, mas naquele momento nós todos fomos, né? Obrigados. E aí, ao longo dessa caminhada, 2020, 2021, 2022, esses 3 anos foram muito cruciais. Fiz muitos cursos, aprendi muitas coisas. Tive, assim, quando eu percebi que eu estava indo para a estafa, sabe? O famoso burnout. Aí eu dei um tempo, né? Então, criei muitas coisas nesse período. Muito, muito, gente. Foi muito louco e maravilhoso. Me desenvolvi muito. Mas cheguei num ponto, assim, que eu precisava dar um tempo e olhar o que não está funcionando. Né? Porque eu estava satisfeita com alguns resultados, mas não com outros resultados que eu esperava. E o livro que me veio, até por provocação o último curso que eu ainda estou fazendo, na verdade, é Posicionamento. E tem um livro com esse nome. Para todos vocês que são empreendedores, para vocês aqui da Soul, todos os clientes, todos, até podia ter trazido. Mas é bem fácil, gente. Vocês podem comprar aí pela internet, tranquilo. Posicionamento. Eu entendi que a minha mãe tinha um ditado, assim, que ela falava para mim quando eu era adolescente. Que ela dizia assim, minha filha, não fica tentando abraçar o mundo com as pernas. Eu vou explicar o que significa. Não fica tentando fazer tudo, porque não vai funcionar. Sim. Não tenta incluir todo mundo, porque não vai funcionar. Então, posicionamento significa, eu escolhi esse caminho aqui. Eu vou colocar tudo que eu tenho e o que eu sou nesse caminho. E agora eu estou exatamente nesse momento. O ano passado foi um tempo, assim, de outras coisas, de viver outras coisas. Isso aí, o Gui achou ali do All Rise e Jack Through, posicionamento. Isso aí. Aí, galera, para vocês aí a capa do livro. Esse livro, ele me ajudou, tá me ajudando, né, na verdade, porque eu tô bem nesse momento. No começo do ano, no final do ano passado, eu decidi refazer a estratégia do meu negócio. Porque eu tenho vontade de ajudar todas as mulheres. Mas não existe todas as mulheres. Então, e eu tenho um chamado específico, mas eu tava meio que dando assim uma engabelada em Deus. Eu vou por aqui um pouco, Senhor, agora eu vou por aqui. Então, dei umas passeadas nesse percurso. Foi importante, tá? Tudo certo. Mas eu resolvi refazer a estratégia do meu negócio exatamente para que o meu posicionamento seja claro, para que a minha mensagem seja clara, para que qualquer pessoa que queira viver isso, o que eu vivi, ser mentoreado por mim, a minha mentoria é só para mulheres. No individual, eu ainda faço mentoria para homens, né? Pessoas indicadas, enfim. Mas a minha mentoria em grupo é para mulheres, exclusivamente para mulheres. Meu chamado é para mulheres, então eu estou obedecendo. E aí, o posicionamento, inclusive, tudo que a gente falou hoje aqui, se você anotou, se você gravou, se você prestou atenção, enfim, escuta de novo, vai ajudar você a caminhar para esse lugar de posicionamento. Qual é a sua posição no mundo? Ninguém é reconhecido porque faz tudo, gente. Ninguém é. Só o marido de aluguel que a gente não sabe o nome dele. Então, nós precisamos nos posicionar. Esse posicionamento, nesse momento, esse é o livro que eu indico, assim. Muito bom. Especialmente com o que tem a ver com o que a gente está falando. Livros sobre a questão do autoconhecimento e tal. Aí eu vou sugerir para você, além de livro, e é óbvio, que eu sou suspeita para falar isso, mas eu vou sugerir que você viva um processo de autoconhecimento. Muito bom. Porque você vai precisar ler, assim como eu e muitos profissionais do desenvolvimento humano, aí uns 500 livros para chegar em algum lugar. O livro é importante? Eu leio todo dia, sim. Mas procure ajuda. Para aquela ajuda que você precisa, tem um profissional. Então, não estou aqui para vender exatamente o meu trabalho. Se for o meu trabalho, ótimo. Me chama que eu vou, né? Mas é isso. Então, muito bom. Posicionamento. Se você não se posiciona, você é levado pela enxurrada. Muito bom. Acho que uma mensagem final aqui, né, é que se conhecer não vai fazer bem apenas para o seu negócio, né? Hoje o nosso ponto aqui é o seu negócio, o seu projeto, o seu sonho, é a gente falar sobre marketing digital, como que eu posso me posicionar melhor, como eu posso perder o medo, me desenvolver, confiar, acreditar que aquilo pode dar certo.
Então, que você possa usar todos esses recursos que a Ione nos trouxe aqui com muita excelência e colocar em prática. E uma forma de você se desenvolver é acompanhar os conteúdos aqui do Soulcast, porque toda semana a gente traz um conteúdo de qualidade, com profissionais, especialistas, que vão te dando os toquinhos, né? Às vezes aquele conteúdo sozinho ele não vai fazer tanto sentido, mas aquele com aquele outro, combinado com o outro e tal, e eu vou juntando esses pontos, isso vai me ajudando então a me posicionar melhor, a gente falou de posicionamento, né, nas mídias sociais e alcançar os objetivos que a gente quer. Então tem objetivos claros, entenda os seus potenciais, aquilo que você tem de habilidade, de capacidade, coloque isso assim a funcionar a seu favor. Eu gostei muito desse conceito que a Ione trouxe, que é a gente aprender como colocar todo o nosso funcionamento a nosso favor. Acho que essa é a meta aqui que a gente sai depois desse episódio, de ouvir tudo isso que a gente ouviu, como que eu faço para botar todo o meu funcionamento a meu favor. Cada um de nós vai descobrir isso de alguma forma. Se você gostou de tudo isso que a gente apresentou aqui, segue lá a Ione, @IoneCamilo em todas as redes. Chama ela lá para conversar, para entender o trabalho dela. Tenho certeza que vai fazer muita diferença para você, para sua equipe, para quem convive com você, porque é uma mudança na gente e afeta todo mundo que está em contato com a gente, né? Isso é gostoso demais. Gui, tem alguma consideração final? Episódio maravilhoso. Se manda para alguém, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp lá dos amigos, manda para um amigo que você talvez tenha conversado, tá precisando ouvir isso, não tá sabendo lidar, a pressão tá grande, manda para ele lá, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Vai fazer a diferença na vida dele. Ione, muito obrigada. Vou pedir que tu dê, então, tuas considerações finais. E aí, já relembra de novo aí tuas redes e tudo mais, como faz o pessoal te alcançar lá nas redes sociais. Eu quero agradecer o privilégio de estar aqui com vocês. Antes tinha um estigma, assim, de fazer negócio com amigos. Hoje eu vivo fazer negócio com amigos, é muito mais legal. Então, agradecer esse momento, a oportunidade de ajudar quantas pessoas esse Soulcast alcançar, né? E dizer para vocês que ainda não se colocaram, assim, num processo de se desenvolver, não importa onde você está. O que importa verdadeiramente é que você coloque na sua cabeça um objetivo que você deseja alcançar de verdade. Saia da confusão, saia desse limbo que talvez você esteja vivendo, ou saia da caixa do medo que você talvez esteja preso lá. E minha consideração final é assim, tem muita gente que faz muito, mas não se sente merecedor de receber por esse muito que faz. Então tem muita entrega, faz um monte de coisa. O exemplo mesmo aqui, produz muito conteúdo, mas não vende. Você precisa juntar tudo isso e ter coragem de vender. E para você ter coragem de vender o seu trabalho, você precisa fazer aquele ajuste básico no seu valor pessoal. Então, é isso que vai ajudar você a vender o seu trabalho por um preço equilibrado, justo, enfim. E viver esse posicionamento e viver... Eu sei que é bem ousado dizer essa plenitude, mas essa plenitude de ser você, fazendo o que você faz, recebendo por isso, sendo reconhecido por isso, e indo pra galera, ser feliz. Então, quero dar uma boa notícia para vocês, assim, vocês que se interessam por esses temas. Eu fiquei bastante tempo, assim, sem gravar conteúdo, fiz algumas promessas lá que eu não cumpri, enfim. Fiz muitas coisas, né? Muitos movimentos gratuitos, jornadas, enfim, 2020, 2021. E agora, né, dentro da minha estratégia e seguindo os passos da minha nova estratégia de trabalho, vou voltar com a produção de conteúdo até para ir clareando, né, e trazendo para as pessoas assim os conceitos, o que significa cada coisa, como é que tudo isso ajuda você. Então, essa é uma boa notícia para vocês e para mim. Muito bom. Ione, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Esperamos que você que nos acompanhou até aqui tenha gostado. Não deixa de deixar ali seu comentário, deixar sua curtida, compartilhar, como o Gui falou, com o grupo da família. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Isso. A gente tá no Spotify também. @SouProduções lá no Instagram. E agora ali na câmera do meio fica o nosso tchau. E até logo. Valeu!